Se você não está com o seu nível de consciência elevado para identificar a presença dessa voz e dizer, não, peraí, calma aí, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo e eu vou hoje treinar, sim, eu me prometi fazer isso, né? Se você não está preparado para isso, você termina cedendo a esse pensamento sabotador, não vai treinar e o sentimento que a maioria dos pacientes relata para mim é frustração. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou médica ginecologista, especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva e cirurgia robótica. E esta é minha amiga a doutora Lívia Cisneiros, também médica ginecologista, especialista em ginecologia integrativa e funcional. E este é o Reconecta. Bem-vindos ao nosso podcast Reconecta. Hoje falaremos sobre um tema extremamente relevante, sobre obesidade. 6 em cada 10 brasileiros têm sobrepeso ou obesidade. Os dados só crescem e nos assustam. Por outro lado, a medicina da obesidade nunca teve tantos recursos quanto hoje. Medicamentos como Ozempic, Mounjaro têm mudado o jogo e os resultados. Mas será que só isso basta? Hoje estamos recebendo com muito prazer o Dr. Vitor Manta, que é médico pós-graduado em endocrinologia, em medicina da obesidade e em medicina do sono pelo Albert Einstein. Estamos muito felizes em ter você aqui, Vitor. Eu que também trabalho com emagrecimento, acompanho o seu trabalho e vejo que é muito além de medicação, é muito além desse arsenal todo que a gente tem hoje. É um trabalho com propósito, realmente. Estamos muito felizes de ter você aqui. E, assim, o que é que para você... Já vou começar com uma pergunta, tá? O que é que para você vem mudando aí nesses últimos 5 anos no tratamento, na abordagem da obesidade, que a gente vem acompanhando essa revolução? Olha, primeiramente, queria agradecer ao convite de vocês, tá? Estou muito feliz de estar aqui, tá? Falando com vocês e falando com a audiência de vocês sobre um tema que eu amo de paixão, que é tratamento de obesidade, tratamento de sobrepeso, mudança de mentalidade, construção de um cenário de vida diferente e possível. Respondendo a sua pergunta, Lívia, eu acho que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando eu viajei para o meu primeiro congresso europeu de obesidade, naquele mesmo ano, teve um congresso brasileiro de obesidade aqui no Brasil, né? E eu pude ver nesses 2 ambientes essa mudança de mentalidade já acontecendo, as novidades começando a aparecer. No Congresso Brasileiro de Obesidade, a gente começou a ver revoluções tecnológicas, mais propriamente ditas, com relação às medicações. Naquela época a gente não tinha um Mounjaro, como a gente já tem no mercado brasileiro hoje, mas estava muito em alta o Ozempic, que é uma medicação revolucionária também, assim como o Mounjaro. Já a gente vai falar sobre essas medicações, mas... E já no Congresso Europeu de Obesidade, que foi na Escócia, em Glasgow, eu já observei uma abordagem um pouco diferente dos europeus. Os europeus, eles focam muito mais na modificações dietéticas e nos aspectos psíquicos mesmo do tratamento da obesidade, né? Então, já naquela época eu pude perceber nos 2 ambientes um incentivo por parte dessas organizações da mudança de visão do médico e do público geral como um todo, no tocante a tornar o tratamento da obesidade mais empático e mais humanizado, né? Então, isso já existia, há 5 anos atrás, já existia esse incentivo, né, aos médicos olharem a obesidade como doença e não como algo puramente estético ou de que o paciente obeso ele é simplesmente um preguiçoso, um desleixado e que
Então, essa mudança de visão, ela já vem sendo proposta por essas entidades já há alguns anos, e eu acho que a gente está começando a perceber realmente essa mudança de paradigma nos médicos brasileiros e também nos médicos de outros países. E o mais interessante é que a gente vê mudança não só no meio médico, a gente vê mudança nas pessoas mesmo, nas pessoas, assim, os leigos, né? Os próprios pacientes obesos, a sociedade tem mudado a visão para a obesidade. Eu acho que isso é um movimento que é interessante, né? Porque a gente está muito aqui numa postura de dizer é isso, é aquilo, mas quando o paciente ele entende e ele se está disposto a vivenciar de uma forma mais séria seu tratamento, eu acredito que os resultados são melhores. Todo mundo tem a ganhar. Sem sombra de dúvida, Gabi, eu acho que é essa clareza, né, do que o paciente quer atingir como meta, como objetivo, buscando, logicamente, a saúde em primeiro lugar, porque o emagrecimento de 10, 20 quilos, a gente vai poder proporcionar a esse paciente um aumento de sobrevida aí de 10, 20 anos, talvez, já que a obesidade é fator de risco para inúmeras doenças, né? Doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, o próprio câncer, né? A obesidade é fator de risco para desenvolvimento de 14 tipos de câncer, inclusive cânceres ginecológicos. Então, o emagrecimento ele é muito importante, já que o ambiente corporal do paciente obeso é um ambiente absolutamente inflamado e gerador dessas doenças, né? Então, ter essa clareza sobre a importância do emagrecimento, como a gente vai fazer para chegar lá e poder contar com um médico assistente que possa ter essa abordagem integral da saúde, não entender só aquele paciente como um corpo que precisa ser emagrecido, mas uma pessoa, né, que ama, que tem os hobbies, que tem os familiares, que tem os momentos sociais, tudo isso, né? Tudo isso precisa ser entendido dentro do contexto do médico que trabalha com obesidade. E eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que a própria escola de medicina falha um pouco na construção da carreira do médico que vai trabalhar com isso, visto que, vocês podem confirmar o que eu vou falar agora, na nossa faculdade a gente não tem ao menos uma aula sobre nutrição. A gente não aprende sobre alimentação. A gente aprende a fazer diagnóstico e prescrever tratamento medicamentoso. Então, muito da minha prática clínica hoje no consultório acerca da parte de dieta mesmo, ou da mudança de hábitos, da mudança de mentalidade, de mindset, eu adquiri extrapolando os muros da universidade, extrapolando os muros da formação médica cartesiana, tradicional, e também muito eu trouxe da minha carreira como atleta, nas minhas tentativas, né? Eu sou, além de médico, eu sou triatleta amador. Estou partindo agora para a 7ª prova de Ironman, que vai ser no Rio de Janeiro, no dia 10 de agosto. E não tem como você não... Eu estudo muito sobre mentalidade, porque eu já percebi que quando eu estudo isso para mim, isso termina transbordando de mim para os meus pacientes. Então, como eu pratico muito isso, eu termino passando muito dessa minha expertise de mindset, de mudança de habilidade, de hábitos, de disciplina, de propósito para o meu paciente no consultório. E eu acho que é isso que eles estão mais carentes, sabe? Eu pude perceber isso na minha prática. Muitos pacientes que chegam até o consultório com uma ausência de clareza sobre o que eles querem construir de futuro, sobre onde eles querem chegar no processo de emagrecimento dele, como fazer isso. E eu incentivo sempre o meu paciente a ele se tornar um agente importante dentro do processo dele, não um agente passivo, um agente absolutamente ativo do processo. Então, o processo de emagrecimento, eu costumo dizer que ele é um processo de autodesenvolvimento. Uhum. Né? O paciente precisa adquirir algumas habilidades que eu chamo de habilidades fundamentais. E quais seriam essas habilidades, né? A primeira delas é a capacidade de se tornar uma pessoa mais disciplinada, porque eu já percebi, né, sobretudo os pacientes que estão acima do peso, sobrepeso e obesidade, e que não têm uma rotina de treinos muito estabelecida, bem definida, vão existir muito mais dias onde você não quer fazer atividade física ou você não quer fazer dieta do que dias onde você realmente vai querer fazer aquilo. Não precisa nem ser obeso para isso, né? Exato, Gabi. Exato, mas o paciente obeso, isso é pior ainda. Não, sim, eu entendo. Entendeu? Porque muitas vezes ele é um cara absolutamente sedentário, né? Não tem esse hábito da atividade física. Isso é muito difícil de ser construído no início, né? E aí até falo ao meu paciente, cara, começa devagar, deixa esse hábito se tornar uma realidade,
É como a meditação, né? Por exemplo, eu incentivo alguns pacientes meus a fazer meditação. Eu começo com 2 minutos por dia e quando esse hábito se tornar uma realidade, a gente vai trabalhar para melhorar esse hábito. 2 vai se tornar 5, vai se tornar 10, etc. A gente não precisa sair do 0 aos 100 km por hora assim, porque né? a falha é maior. Exatamente. Mas, então, a disciplina é a capacidade de você executar uma ação, mesmo que você não esteja com vontade, né? Porque, como eu falei, muitos dias você não vai estar com vontade. Mas se você for fazer só o que você está com vontade, meu amigo, você não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Então, a aquisição dessa habilidade é para mim, fundamental em vários aspectos da vida, mas quando se trata de emagrecimento, é ainda mais importante. Você precisa se disciplinar, né? A segunda habilidade mais importante para mim, no contexto de emagrecimento, é a capacidade de não ceder aos pensamentos sabotadores. Existe um livro chamado Como Superar os Seus Limites Internos, que é um livro que eu sempre recomendo para meus pacientes, que fala sobre os processos de autossabotagem, que o autor chama de racionalizações, ou resistência, a resistência. Ou seja, aquele pensamentozinho que entra na nossa cabeça, Diálogo que invade, interno. aquele diálogo interno, né, que invade a nossa cabeça ali, quando você se programou para ir treinar às 17 horas, mas é 16h30, que é a sua voz mesmo, que fala para você assim, olha, você está tão cansada hoje. Eu acho que hoje não é um dia bacana para você treinar. Hoje é um dia para você... Hoje foi um dia duro, então assim... Você merece um descanso. Você merece um Netflix, você merece uma pizza. Amanhã você vai estar melhor se você descansar, você vai produzir mais. Amanhã você compensa, né? Amanhã você compensa. E tão logo você, que não está preparado para escutar essa voz... resistir e combater essa voz, né? Se você não está com o seu nível de consciência elevado... para identificar a presença dessa voz e dizer, não, peraí, calma aí, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, e eu vou hoje treinar, sim, eu me prometi fazer isso, né? Se você não está preparado para isso, você termina cedendo a esse pensamento sabotador, não vai treinar, e o sentimento que a maioria dos pacientes relata para mim é frustração. Ou seja, você não executa aquela ação, você termina saindo da dieta naquele momento ali de escorrego, se frustra, e cada vez que isso acontece, seus níveis de confiança nas suas próprias capacidades, eles diminuem. Ou seja, quando você diz que vai fazer algo e você faz, seus níveis de confiança aumentam, porque você passa a acreditar mais em você. Ou seja, quando eu me prometo fazer algo, eu vou e faço, né? Então, seus níveis de confiança eles são crescentes nesse ponto. Mas quando você começa a fazer esse processo de autossabotagem, seus níveis de confiança caem, você se frustra e você termina tendo muitas falhas no processo de emagrecimento. É por isso que emagrecer é tão difícil, né? Porque você, se não fosse toda a fisiopatologia da obesidade, que a gente vai discutir hoje ainda, você ainda tem os fatores sociais, né, o estresse do dia a dia, as ansiedades, as angústias, que contribuem para o comer emocional, por exemplo, numa tentativa de afagar um pouco ali a angústia e a ansiedade, né? As pessoas terminam comendo e bebendo, mas também esse contexto mais psicológico de autossabotagem mesmo. E para mim, a terceira habilidade fundamental é a capacidade de você identificar quais são os hábitos ruins que você tem na sua vida hoje. Exato. E como você vai, de forma estratégica, modificar esses hábitos? Ou seja, você é um cara que depois de todo almoço você costuma comer doce, tá com um consumo excessivo de álcool, tudo. Então, beleza, eu quero emagrecer, mas então deixa eu entender aqui quais são os hábitos que eu tenho hoje e que não me aproximam para mais próximo de onde eu quero chegar. Beleza, ó, identifiquei isso aqui, agora eu preciso modificar cada um desses hábitos, dar lugar a outros novos bons hábitos. E é isso que eu estou falando, quando eu falo que o processo de emagrecimento é um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e autodesenvolvimento, é sobre isso. É você se tornar realmente uma pessoa melhor do que você era ontem, entendeu? Perfeito. Assim, eu me identifico muito com essa abordagem e é exatamente o que eu pratico, porque assim, convenhamos, né, com o arsenal que a gente tem hoje, não é difícil a gente entregar um resultado de emagrecimento para o paciente, medicamentosamente, digamos assim. Mas sem esse desenvolvimento dessas competências que Vitor trouxe, não se sustenta, né? Então, assim, o mau hábito, ele precisa de um espaço para existir. A gente precisa ocupar esse espaço com bons hábitos. Perfeito.
né? E eu sempre explico para minha paciente que ela vai ter que tomar decisões, exatamente isso que você falou, evitar a frustração, né? E isso tem que ser uma atitude consciente, porque na pessoa que está com sobrepeso há um tempo, a gente pode até conversar sobre isso, eu explico, existe uma neuroinflamação, então o tico não conversa com o teco. Então, aquela informação de saciedade, ela não é interpretada da mesma forma como seria, né? Mas, enfim, indo para uma parte mais técnica que o Gabi vai trazer, eu acho que o que o Gabi quis dizer que a mentalidade da população vem mudando é que cada vez menos a gente ouve, assim, não, eu sou obeso saudável, né? Eu estou com obesidade saudável. Cada vez menos, felizmente, a gente tem ouvido isso, né, Gabi? É exatamente isso. Eu acho que é um movimento que precisa ser da sociedade inteira. Uhum. Como eu acho que a prática de atividade física tem envolvido mais pessoas, isso é muito bom. Eu estive recentemente na França e eu fiquei numa cidade lá chamada Annecy. Não sei se vocês já ouviram Qual o falar. nome? Annecy. Não, essa eu não conheço. É uma cidade pequena que fica perto dos Alpes e tem um lago, que é um lago de degelo. Uhum. E aí tem uma área enorme. A maior ciclovia que tem na França é lá em Annecy. Olha só. E tem uma área enorme de prática de atividade física. E você vê o reflexo disso na população. Uhum. Então, são pessoas que estão habituadas a usar mais a bicicleta, a andar mais. E, assim, você vê um biotipo saudável. Não são pessoas extremamente fortes e musculosas, mas são pessoas com Um peso ideal, um né? peso ideal, com uma vida conectada com a natureza. Você vê crianças o tempo todo ali. Eu fiquei encantada, muito encantada, assim. Porque, assim, é o que a gente, às vezes, quer de qualidade de vida. Perfeito. Então, você acha que uma coisa leva a outra, sabe? Se você entende, se você adota hábitos mais saudáveis, todo o resto vai se organizando e as coisas vão entrando no lugar. É claro que a gente não tem a mesma segurança, a gente não tem as mesmas outras questões, né? Sociais, né? Sociais que a gente precisa, às vezes, para estar mais na rua, praticando atividade física, que às vezes um país europeu tem. Uhum. Mas acho que desenvolver estratégias é realmente o ponto fundamental na manutenção. Gabi, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar. Diga. Antes que a gente perca essa oportunidade. Ainda sobre a relevância, né, desse tema, nós somos ginecologistas. E o sobrepeso e a obesidade está entranhado em todas as patologias ginecológicas, pode-se dizer, né? Aumenta o risco de síndromes ovários policísticos. Na menopausa é um problema porque muda o desfecho da terapia hormonal, né? Então, a gente precisa primeiro cuidar dessa paciente, preparar o terreno metabólico. Gabi é cirurgiã também, né? E trabalha muito com mioma, com endometriose. E eu queria ver, da sua visão, Gabi, qual é o impacto da obesidade na sua prática e se, na hora de indicar uma cirurgia, esse assunto também ganha uma importância muito relevante na sua prática. Como é que você vê isso? Assim, é super importante, assim, a gente falar sobre isso. Na maioria das vezes, a gente não tem um tempo para estabelecer a mudança, né, de um estilo de vida para paciente emagrecer antes da cirurgia. Mas eu acho que, assim, se a gente houvesse a oportunidade de fazer esse processo, iniciar esse processo antes da cirurgia, seria algo fantástico. Porque, assim, não que a paciente que tem obesidade não possa ser submetida a uma cirurgia, nada disso. Mas a gente sabe que a obesidade, ela inflama. Uhum. E a gente vai submeter a paciente a um processo cirúrgico que vai ter uma inflamação inerente ali da abordagem, né, da cirurgia em si. E a gente sabe que para a gente ter uma cicatrização melhor, a gente precisa ter um corpo menos inflamado, né? Tudo, uma coisa está ligada à outra. Além disso, esse tecido subcutâneo ali, né, a gordurinha que fica, ela predispõe mais a infecções. Então, a gente já tem outra chance maior de complicação. Como eu faço laparoscopia, as incisões são bem menores, então a chance de infecção é infinitamente menor. Mas ainda assim é maior do que se a paciente tivesse um tecido subcutâneo menor. E, como vocês falaram aqui muito bem, a maioria dessas pacientes tem um déficit nutricional. Então, a aponeurose, que é aquela camada que sustenta os órgãos aqui internos, é como se fosse um tecido mais rígido que a gente tem aqui no abdômen. Ele é violado, né? A gente precisa abrir para acessar o abdômen e depois a gente vai fechar essa aponeurose. E nessas pacientes desnutridas, né, com deficiência nutricional, ela é mais enfraquecida. Então, aumenta o risco de hérnia. Então, assim, é uma paciente que a gente tem um olhar diferenciado, que a gente tem que estar sempre atento. E nessas pacientes eu tento sempre conduzir, né, esse entendimento de saúde antes dessa urgência, por um sangramento ou por queixas de dor que a gente precisa operar, mas que ela entre num processo de saúde.
Então, eu acho que assim, não dá para você ir ali por conta de um mioma, operar o mioma e acabou, porque a gente tem um paciente como um todo. Eu não tenho um mioma na minha frente, eu tenho Ana, Maria, Mariana, então é isso que a gente precisa estar atento. E ter essas terapias associadas e ter realmente essas parcerias, eu acho que é incrível no tratamento de todo mundo, né? Não... Você tocou num ponto super interessante agora, quando você falou assim, a gente está falando de um paciente obeso que vai ser operado, mas que está desnutrido, né? Ou seja, não necessariamente porque você Come muito. tem obesidade, você tem uma dieta hipercalórica, não necessariamente você está bem nutrido. Você pode ter uma dieta hipercalórica, mas pobre nutricionalmente, né? Se você comer somente fast foods e pizza e etc., você vai ter acesso a um gama X de nutrientes, mas uma dieta muito pobre em micronutrientes, né? Vitaminas, minerais, que são importantes para o metabolismo, né? Então, é um paciente que realmente vai ser mais difícil de você operar, o resultado pós-operatório vai ser mais complicado, o acesso ao órgão que você quer, né, tratar é mais complexo, porque por causa da camada de gordura, então tudo isso dificulta a cirurgia. Nesse entendimento, assim, a gente viu que teve uma entrada muito grande de medicamentos para emagrecimento, né? E eu senti também daqui do meu lado, né, da cirurgia, porque a gente começou a ter um dificultador. A gente indica a cirurgia, chega na consulta pré-anestésica na véspera da cirurgia, a paciente às vezes está usando uma medicação, o Mounjaro, e, enfim, todas essas medicações, e essas medicações, elas atrasam o esvaziamento gástrico. Perfeito. E aí a cirurgia, ela na verdade, adiada, né? Porque a gente não vai poder fazer a cirurgia de imediato por conta disso. E aí, já partindo desse insight que eu tive desse link, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre essas medicações, como elas agem, como é que é o funcionamento, até pra quem tá aí na dúvida, ou tem uma vizinha ou uma amiga que tá usando, teve um resultado bom e tá pensando em usar, e aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para que não fosse assim um movimento de manada, sabe? Certo. Minha amiga emagreceu, foi com o Mounjaro, eu quero o Mounjaro. Entender realmente o que acontece. Assim, a gente que trabalha com obesidade, né? A gente está muito entusiasmado, porque a gente está vivendo a história. Né? A gente está vivendo uma revolução no tratamento da obesidade neste momento. E é nítida. Você nítida. Encontra com as pessoas, você percebe a gente percebe isso a nível de consultório, né? A gente que trabalha com obesidade, a gente percebe isso. Antigamente era muito difícil tratar a obesidade quando você tinha só sibutramina e orlistat. Sabe? E cirurgia, né? E cirurgia, né? Então, era muito difícil. A gente perdia a briga feio, entendeu? Era uma luta desleal. E o meu maior problema na cirurgia é que já tive muita paciente com discurso, eu vou aumentar um pouco mais o peso para ir pra cirurgia. Eu falei, gente... Pra cirurgia bariátrica, né? Eu falei, gente, como é isso? Isso acontecia muito mesmo, né? Mas aí você começa a ter o surgimento dos primeiros análogos de GLP-1, né? Você começa a ter ali o Victoza lá atrás, né? O Saxenda, né? Que são a liraglutida. E que, já foi ali uma grande virada de jogo, né? É uma medicações que eu prescrevi bastante. Hoje eu já prescrevo bem menos. Inclusive, é uma notícia animadora que essa medicação ela vai ser comercial, vai ter no SUS essa medicação, né? A liraglutida. Vai ser, assim, fantástico ter essa medicação no SUS, apesar de não ser a medicação, vamos dizer assim, a melhor do momento, né? Então, a gente tem hoje duas grandes medicações no mercado, né, brasileiro, a semaglutida com nomes comerciais com Ozempic e o Wegovy, né? A semaglutida que é um análogo de GLP-1 que a gente chama, né? E nós temos o Mounjaro, ou Zepbound também, que já é uma medicação um pouco mais potente, que além de ser um GLP-1, ele tem uma outra molécula que é o GIP, a gente chama de duplo análogo, né, de GLP-1 e GIP. Uma medicação extremamente poderosa. Essas duas medicações, basicamente, como é que elas atuam? Elas vão regular o apetite, né? Então elas agem a nível de centro da fome, então elas reduzem o apetite. Já na primeira semana de tratamento, o paciente já experimenta um efeito potente a nível de controle, redução do apetite, mas também por conta de retardar o esvaziamento do estômago, que é justamente a problemática que você levantou aqui para a cirurgia. Elas terminam conferindo ao paciente maior saciedade, ou seja, você come seu prato de comida ali e logo você se sente saciado, cheio, e você permanece saciado por mais tempo. Uma das coisas que eu observo também no meu consultório Desculpa só te interromper nesse momento. A gente diminui o apetite, então a paciente vai consumir menos. O paciente, uma das primeiras ações é que reduz o apetite, então o paciente já vai sentir menos fome e ele aumenta a saciedade. Então,
aquilo que você come, aquele pouco que você come já te torna saciado. Então, você tem uma redução do volume calórico ingerido, entendeu? Para quem está desnutrido, isso talvez seja um problema a ser corrigido um pouco antes de iniciar a medicação, né? Na verdade, o que que a gente faz, né? A gente vai tratar isso aí com o carro andando, entendeu? Uhum. A gente vai... Essa medicação, a gente não pode entender só que ela vai reduzir o apetite e aumentar a saciedade. Essas medicações, elas conferem ao paciente benefício cardiovascular, né? Proteção cardiovascular, proteção renal, proteção contra a doença de Alzheimer, redução de inflamação, tratamento de esteatose hepática. Então, assim, a gente precisa entender que 8% dos pacientes que têm esteatose hepática grau 1, ou seja, gordura no fígado de grau leve, 8% desses pacientes evoluem para câncer de fígado. Então, você tem uma medicação que vai auxiliar esse paciente no emagrecimento, que vai tratar essa gordura do fígado, mas que vai conferir para ele benefício cardiovascular, benefício renal e benefício contra a doença de Alzheimer, e ainda reduz o desejo de comer doces, açúcar de forma geral. Existem estudos já, evidências de uso dessa medicação para tratamento de alcoolismo. Não raramente o paciente chega no meu consultório, né, na primeira consulta, e ele pergunta, né? É muito comum. Eu posso beber? E eu falo assim, bom, vamos pegar leve na bebida e tal. E aí o paciente volta para o meu consultório já em tratamento e fala assim, doutor, parei de beber. Muito comum. Eu falo, eu já sabia. Era o seu bônus, você nem sabia que ia receber. Entendeu? Então, a medicação multifacetada, né? Que traz inúmeros benefícios à saúde, e eu acho que o grande divisor de águas, né, por isso que o Mounjaro ele está sendo tão falado e virou uma febre, né, inclusive nos trouxe problemas no quesito de que, como uma medicação nova no mercado brasileiro, nós tivemos muitas pessoas importando essa medicação para vender no mercado brasileiro a preços altíssimos, mas também tivemos muita falsificação. Muita falsificação, tivemos muito problema com isso, né? E justamente é isso que eu quero chamar a atenção, né? Como você trouxe isso, né? A necessidade do entendimento do que é essa medicação e não utilizar ela sem auxílio médico, né? Mas eu acho que muitas pessoas terminaram caindo nas falsificações. O grande trunfo do Mounjaro é que ele é uma medicação mais potente do que o Wegovy e o Ozempic. O estudo que comparou as duas medicações mostrou que o Wegovy, por exemplo, que é a semaglutida, na semana 54 de tratamento, o paciente já entra numa fase de platô, onde ele já não perde tanto peso assim. Enquanto que na semana 84 do paciente que está usando o Mounjaro, o paciente ainda segue perdendo peso. É a primeira medicação que nos traz um resultado de emagrecimento semelhante à cirurgia bariátrica, né? Então, é a primeira vez na história que a gente vê uma medicação trazer um resultado de emagrecimento semelhante à cirurgia bariátrica. Um tratamento clínico, né, que não tem corte, não tem nada, não é uma cirurgia mutilante, né? Não, você não precisa ficar sem ir para o trabalho, porque você tem que ficar afastado quando você faz uma cirurgia. É algo assim que é revolucionário, eu acho incrível. Então, um tratamento clínico que fornece o mesmo resultado de uma cirurgia bariátrica, isso é revolução na medicina, né? E de pensar que essa medicação está começando a chegar no Brasil. A gente nem tem acesso ainda às doses mais altas dessa medicação no Brasil. Aqui só tem de 2,5 e de 5 miligramas. E você já tem uma outra molécula, que é o triplo agonista, chamada retratutida, que está em fase de final de estudo e que traz um resultado de emagrecimento ainda maior do que o Mounjaro. Então, isso é revolução no tratamento da obesidade. Nós que trabalhamos com isso estamos assim, extremamente entusiasmados, e a gente vê até, né, a gente até brinca assim nos corredores, a gente fala, será que é o fim da cirurgia bariátrica? Ou seja, você tem um tratamento clínico que fornece o mesmo resultado da cirurgia bariátrica? Talvez seja. E existe uma seleção de perfil de paciente para cada medicação? Ou assim, é a melhor medicação e a gente vai escalonando a depender de cada paciente? Olha, essa é uma excelente pergunta, tá? Porque eu volto aí na faculdade de medicina. A faculdade de medicina, a gente aprendeu muito a prescrever a medicação mais barata para, né, fazer o tratamento do paciente. Acho que foi assim com vocês. A gente tem essa cultura, né, sobretudo quem trabalha com o SUS, né? Mas quando a gente está falando de uma medicina privada, um tratamento de pacientes... É resultado. Assim, acho que todos os pacientes querem resultado. Mas quando a gente está falando de perfil de paciente público, né? Logicamente, a gente tem que levar isso em consideração. Você não vai prescrever, talvez, a mesma medicação para um paciente de uma clínica privada do que o paciente do SUS. O médico tem que ter esse grau de clareza, porque a gente está falando de medicações que são mais modernas e mais efetivas, mas que também tem um custo mais elevado.
Então, com o público que eu trabalho, né, para o público que eu trabalho, eu tenho a sorte, vamos dizer assim, de poder contar com as melhores medicações que o mercado tem. Então, no meu rol de prescrições, logicamente que eu prescrevo muito mais o Wegovy e Mounjaro do que um médico que trabalha no SUS, por exemplo, entendeu? E por conta disso, por conta de poder prescrever esse tipo de medicação, acho que temos grandes resultados, né? Porque são medicações realmente com um impacto muito grande sobre o processo de emagrecimento. Você vê, tem um paciente que foi na clínica essa semana, no terceiro mês de tratamento, o paciente já tinha perdido 10 quilos com o Mounjaro, né? E a gente não está falando de doses altas do Mounjaro, doses iniciais ainda, o paciente vai ter uma perda de peso tão expressiva quanto essa, entendeu? Veja que a gente está discutindo aqui essa molécula, né, essa droga que é a tizepatida, que é a molécula do Mounjaro, que é o queridinho hoje, né, de todas, as pacientes pedem, né, para utilizar. Então, realmente uma droga que aumenta diminui a nossa busca pela comida, né, diminui o apetite, aumenta a saciedade, ainda tem uma ação direta na lipólise, né, na quebra dessas moléculas, né, de gordura, é realmente fantástico. Não é à toa que a gente vem observando tantos resultados. Porém, essa boa fama, né, trouxe também alguns desafios para nós médicos que trabalhamos com essas medicações, com essas pacientes que precisam emagrecer, que é o sobreuso, é a paciente que comprou da blogueira, a paciente que encomendou pela internet, e, enfim, que começou a usar essas medicações e que perde peso até, né? Elas começam a usar sem acompanhamento, algumas até com a perda de peso, mas, Vitor, essa perda de peso, ela não se sustenta. Né? Ela não é saudável, não é segura, né? Porque toda medicação tem seus riscos e efeitos colaterais, né? Já tive paciente com história de obstipação intestinal severa, né? De ter que ir ao hospital para resolver um fecaloma. Pacientes que pioraram muito de refluxo, né? Enfim, das suas patologias gastrointestinais, que é a minha praia, também trabalho muito com isso. Então, assim, um abuso de uma medicação fantástica, mas que, inclusive, né, chega a nos atrapalhar na hora de prescrever, porque está tão banalizado que ela acha que é algo que ela poderia ter conseguido sozinha, né? Só que esse emagrecimento, além dos riscos que eu comentei, ele não se sustenta, né? Seja porque não vem acompanhado daquilo que você trouxe brilhantemente, que são o desenvolvimento das virtudes, né? Das habilidades para que a paciente consiga ter autonomia e depois parar essa medicação e conseguir manter o peso, mas também porque essa perda, como toda perda grande, né, de peso, ela vem acompanhada de um percentual de perda de massa magra. E queria que você, né, abordasse essa temática, assim, por que a medicação não é a solução apenas? Então, você trouxe um ponto bem interessante que a gente está prestes a conseguir contornar um pouco esse problema, que é a Anvisa colocou agora essas medicações com receita obrigatória, né? Então, a partir de agora, nas farmácias brasileiras, só tem acesso a esse tipo de medicação, Ozempic, Wegovy, Mounjaro, com receita médica. Eu acho que esse é um grande avanço, né? Isso já aconteceu com os antibióticos e agora com as medicações para emagrecimento. Eu acho que isso é um grande avanço, porque, pasmem, né? Por exemplo, hoje, vou além das mulheres ou dos homens, né, dos pacientes de forma geral que compram essa medicação e usam sem orientação médica, mas que estão acima do peso, vou além. Hoje você encontra vlogs de meninas com anorexia, que ensinam outras meninas com anorexia como fazer uso dessas medicações para emagrecimento, né? Distorção de imagem. Nossa. Então, e aí, quer dizer, você tem uma medicação que é vendida sem receita médica, que uma menina com anorexia pode chegar lá na farmácia e comprar essa medicação, né? Podia, graças a Deus não pode mais. Então esse é um grande problema. A gente precisa entender de fato que essas medicações, elas não são isentas de efeitos colaterais potencialmente graves, né? Como uma obstipação severa, como uma piora muito importante de um quadro de refluxo gastroesofágico, né? Isso não é uma coisa incomum, né? A presença de náuseas, vômitos, etc. Então, o tratamento, quando ele é feito com acompanhamento médico, qualquer problema que surja, você pode acessar o seu médico e buscar algum direcionamento, né? E o médico, com experiência, ele vai conseguir resolver aquele efeito colateral com certa facilidade, até porque a gente já tem
bastante hábito de resolver isso. Mas o paciente uma pessoa que compra essa medicação por conta própria, inicia porque a vizinha comprou e teve um bom resultado. Primeiro, talvez essa medicação não seja para você, né, bem indicada para você. Talvez você não seja o perfil exato. Talvez você tenha, neste momento, alguma condição clínica que te impeça o uso dessa medicação. E você só vai saber isso se você bater um papo com o médico no consultório, entendeu? Se você passar por uma consulta médica, por uma boa anamnese. Então, esse é um ponto importante, né, da prescrição dessa medicação. Qual foi o... O que esse emagrecimento, né, ainda que aconteça, o emagrecimento na paciente que apostou as fichas todas na medicação, bacana. Por que é um emagrecimento que não se sustenta a longo prazo? O emagrecimento precisa ser feito de forma muito estratégica mesmo, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, um paciente que tem um perfil de paciente que a gente chama de obesidade sarcopênica, ou seja, um paciente que, apesar de estar acima do peso, ele tem uma baixa massa muscular, né? Então, a massa muscular do paciente, ela é responsável pela maior parte da sua taxa metabólica basal. O que é isso? É a energia que você gasta no dia para manter as suas funções vitais, coração batendo, produzir calor, respirar, etc. A taxa metabólica basal é um grande gasto energético que a gente tem no nosso dia, juntamente com o gasto da atividade física, etc. Então, se você já tem uma baixa massa muscular, sua taxa metabólica basal já vai ser baixa. E se você usa uma medicação como essa, sem um suporte nutricional adequado, direcionado, prescrito por um médico ou por um nutricionista, com outras substâncias que são interessantes para preservar a sua massa muscular, sem o treino de força, o treino de musculação, o treino de resistência, que é importante para sinalizar para o seu músculo a importância de preservar aquele músculo ali, você pode perder ainda mais massa muscular. E aí, quando você achar que deu na sua cabeça lá que você vai interromper a medicação, o reganho de peso ele é rápido, é muito rápido, tá? O seu corpo vai fazer de tudo para voltar e talvez até pior do que você estava, entendeu? Então, tratar de forma estratégica, né, bem prescrito, com acompanhamento, com uma dieta adequada, com bom volume calórico, com a proporção adequada ali dos macronutrientes, a proteína, da gordura, do carboidrato, é importante, né? E esse direcionamento do médico também com relação a que tipo de atividade física vai ser mais interessante para você preservar a sua massa muscular, entendeu? Então, se esses cuidados não são tomados, você entra naquele ciclo, né, de emagrece, engorda, que a gente chama de efeito sanfona, no termo popular. Ciclicidade do peso é o termo técnico. E você termina se frustrando. É mais uma vez que você tentou e não aconteceu. Eu escutei um podcast recente, do Bom Dia Óbvios, que foi justamente sobre as canetinhas, né? E aí o endocrinologista que estava lá conversando, ele disse justamente que assim, tudo que a gente falou aqui, a obesidade tem que ser encarada como uma doença crônica. Não é um ganho de peso pontual, que você vai perder peso pontualmente e pronto. Muito possivelmente, alguns pacientes vão precisar de um acompanhamento para o resto da vida, como os pacientes que têm diabetes, como os pacientes que têm hipertensão, que controlam suas doenças, mas que precisam de um acompanhamento. Acho que essa clareza de entendimento é o que falta, né, nas pessoas que vivem na sua luta contra a balança, sem muita objetividade, sem muita clareza do que está fazendo. Existe uma fase de emagrecimento, existe uma fase de manutenção da perda de peso, né? Nessa fase de manutenção da perda de peso, ou seja, você tem um cara ali que já perdeu 20 quilos, e aí, não precisa mais perder peso, mas tem que manter aquele peso ali. Cara, essa fase aí, a medicação ela ainda é importante, né? Na minha prática, normalmente eu faço uma redução de dose, mas a medicação ainda permanece ali por mais tempo, tá? Em alguns pacientes, até essa medicação vai ter que permanecer durante 1 ano, né? Porque 1 ano após você perder 20 quilos, seu objetivo era perder 20 quilos, você precisa permanecer pelo menos mais 1 ano com esses menos 20 quilos, ou seja, sem grandes oscilações no seu peso, para o seu corpo entender que aquilo ali é uma nova realidade. É o seu peso seguro, né? É o seu novo peso seguro. É o seu novo peso, né? E aí, essa fase, por isso que eu falo, volto a repetir, né, que o emagrecimento é um processo de autodesenvolvimento mesmo, né? Porque durante esse período, onde você está tendo acesso a esse tipo de medicação, é uma excelente janela de oportunidade para você modificar completamente seu estilo de vida, entendeu? Para quando você chegar ali
perdi 20 quilos, agora eu tenho que manter esses 20 quilos, você já está com uma mentalidade diferente, um estilo de vida completamente diferente, a sua identidade já mudou, você já não se identifica mais como um paciente obeso, mas como uma pessoa fitness. Né? Você tem comportamentos, padrões de comportamento de uma pessoa fitness. Você já sabe como se alimentar, você já sabe como dormir bem, você já sabe como treinar. A importância disso tudo, né? Ou seja, respondendo minha pergunta. Tá dando spoiler aí. Então mande. Responde a pergunta. Então você falou muito bem sobre o uso da medicação, sobre a mentalidade, né, de quem passou pelo processo de emagrecimento. E eu queria que você falasse pra gente os hábitos, assim, pilares mesmo, elencar 3 principais hábitos que não podem faltar nessa paciente que já entende o seu processo, o seu mindset já foi realmente modificado, está no processo de perda de peso, chegou ali no seu objetivo, o que ela tem que levar agora para a vida? Para a vida, né? Ou seja, você está falando de uma paciente que já perdeu a quantidade de peso que precisava perder. Usou a medicação. Ela usou a medicação, entendeu ali a mudança de mentalidade, o que ela precisa fazer. Que sustenta, né? O que vai sustentar? Olha, o que vai ser daqui para frente? Eu acho que, em primeiro lugar, é o entendimento do que é uma dieta dita saudável, né? Ou seja, a importância de você consumir uma dieta saudável em 90% do tempo. Né? Ou seja, comer e beber são prazeres que a gente tem na nossa vida. A gente sabe que é gostoso isso, né? Mas a gente precisa, em 90% pelo menos do nosso tempo, tá consumindo uma comida com perfil anti-inflamatório, né? Uma dieta tipo mediterrânea, que é uma dieta altamente anti-inflamatória, né? Ou seja, uma dieta onde você tem frutas, legumes, verduras, grãos integrais, baixo consumo de açúcar, farinhas, massas, carne vermelha. A proteína vem mais precisamente dos peixes, dos frutos do mar. Ou seja, essa é uma dieta anti-inflamatória, né? Gorduras saudáveis como azeite de oliva, abacate, nozes. Então, se você consome um tipo de dieta como esse em 90% do seu tempo, e em 10% ali você se permite, poxa, jantar com seus amigos, tomar um vinhozinho, etc., comer uma sobremesa, as coisas vão funcionar para você. Então, o primeiro ponto, eu acho que é você ter um entendimento de que a alimentação é para você se nutrir, né? Você sentir que você está nutrindo realmente o seu corpo, ao invés de você estar cedendo aos prazeres, né, hedônicos do sabor da comida mesmo, né? Tem que virar um corte desse podcast, porque é maravilhoso isso aí que você falou. Pois é, a maioria das pessoas come realmente pela sensação prazerosa da comida. E sabendo disso, a indústria alimentícia, ela investe muito em entender a psicologia por trás do hábito do consumo e investir em fórmulas ali de realçadores de sabor que causam uma explosão de neurotransmissores a nível cerebral, aquela sensação de prazer, bem-estar, né, que tem vários alimentos industrializados, né? Eu tô vivendo uma crise por causa disso. É? Eu tenho uma filha de 3 anos que tá entrando no mundo agora dos sabores. E assim, eu tenho uma alimentação que é boa. E Livinha tem uma marca, eu acho que assim, eu tenho anjos amigos que vão imprimindo marcas em mim. Então, Livinha tem uma marca muito positiva em hábitos de vida em mim. E assim, eu tento me alimentar muito saudável. E eu não consigo, é uma coisa assim que é extra, um esforço, entendeu? Eu sei que ela precisa chupar um pirulito, porque ela é criança. Certo. Mas eu me sinto agredida, sabe? Uma coisa assim que incentivando meu Deus, como é que eu vou dar um negócio desse pra ela? Só que eu tô me tornando a mãe chata, porque todo mundo ao redor adora fazer isso. E ela me vê, tipo assim, como aquela carrasca que não tá dando. E eu fico nesse desequilíbrio emocional. O tanto que eu dou, meu Deus, eu vou dar, mas eu tô dando aqui. Olha, eu acho que, levando em consideração que a maioria esmagadora das pessoas come errado, come mal, a gente não pode tirar a sociedade como um exemplo, né? Ou seja, quando você diz assim, olha, a maioria dos pais ali permite que os filhos comam, etc., isso não necessariamente é o hábito mais correto. Eu acho que precisa existir mesmo um ponto de equilíbrio entre... que a gente tem que desenvolver, não tem jeito. A gente tem que desenvolver, né, esse feeling do ponto de equilíbrio entre, poxa, aqui nós temos uma criança que precisa passar por essa fase também. Mas eu acho que vai muito, Gabi, do que essa criança vive em casa, sabe? Eu acho. Como ela vê os pais se comportando, que tipo de alimentação os pais consomem. É tanto que quando eu vou atender crianças no meu consultório, eu exijo a presença dos pais. Não é a avó nem a secretária, é o pai e a mãe. Por quê?
Porque se o Somos pai e responsáveis. a mãe estão acima do peso, eu preciso tratar o pai e a mãe também, entendeu? Eu acredito muito em tratamento de De famílias. família. Exatamente. Não tem como Exatamente. uma pessoa dentro da casa apenas É. fazer um tratamento. Não, porque assim, você tem uma criança, vamos supor, uma criança de 12 anos que está obesa. E o pai e a mãe estão obesos. E aí os pais trazem a criança para tratar. Aí beleza, essa criança vai começar a se alimentar melhor, vai tirar os industrializados, vai tirar o salgadinho, vai tirar a pizza, etc. O refrigerante. Se lá na despensa tá cheio, não tem como. Aí você falou de um ponto importante, que é o ambiente, né? Ou seja, quando a gente quer um processo de emagrecimento, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é mudar completamente o ambiente onde a gente está, onde a gente vive. Entendeu? Então, se você quer passar a se alimentar com mais frutas e reduzir alimentos industrializados, a primeira coisa é tirar todos os alimentos industrializados da sua despensa e colocar no centro da mesa uma fruteira, né, cheia de frutas lá, porque essa mudança ambiental já faz você passar a se alimentar mais, comer mais frutas e reduzir o alimento industrializado. Ou seja, quando não tem ali, deu à vontade, né, mas você não tem na sua despensa, Toma água. é mais difícil, por exemplo, você sair para comprar um chocolate do que você só abrir a despensa e pegar. Com Ou seja, você certeza. cria uma resistência ali, né? Entre o seu desejo e o ato de comer de fato. Entendeu? Todo manual de criação de hábito coloca esse não é nem gatilho, né? Essa estratégia. Se a gente pegar um livro, um dos livros mais fantásticos que eu acho sobre mudança de hábitos, que chama Hábitos Atômicos. Eu li recentemente. Então, Tá bem fresco, eu adorei. Hábitos Atômicos é assim, ó, se você quer perder peso, se você quer grandes mudanças na sua vida, né, de forma geral, mas sobretudo se você quer perder peso, eu acho que a leitura do livro Hábitos Atômicos é fundamental. Esse é um dos pilares do emagrecimento para mim, é a capacidade, como eu falei, a capacidade de modificar hábitos. Se você entende isso, se você consegue mapear os hábitos ruins que você tem, e você consegue, a partir da leitura deste livro, estabelecer quais são as melhores estratégias para que esses hábitos ruins deem lugar a novos bons hábitos, cara, você vai estar dando um grande passo no seu processo de emagrecimento. E essa mudança ambiental, a gente está resumindo basicamente a primeira lei de modificação dos hábitos, né? Que é essa mudança de ambiente mesmo, sabe? Então fomos Mas para a alimentação. A gente falou da alimentação. Eu acho que na manutenção da perda de peso, a prática da atividade física é fundamental, né? Eu acho que até o aumento da frequência, da constância da atividade física, porque com o processo de emagrecimento, algumas modificações vão acontecendo no corpo do paciente, né? Então, existe um aumento da eficácia do gasto energético da atividade física, ou seja, antigamente, quando você estava mais acima do peso, você fazia uma corrida de 5 quilômetros, vamos supor, você gastava 400 quilocalorias. Hoje, com menos 10, menos 20 quilos, você faz a mesma corrida de 5 quilômetros, você gasta 200 quilocalorias, ou seja, 50% menos do que você gastava antes. Gasto calórico. Né? Então, você tem uma redução do gasto calórico da atividade física. Então, muitas vezes, você tem que até aumentar a quantidade de atividade física que você vinha fazendo, entendeu? Para poder você manter o peso. Então, a dieta, fundamental, né? Eu acho que dieta e atividade física, a gente já trouxe 2 pontos aí importantes, que faz parte das modificações de estilo de vida. A dieta, com certeza, a atividade física, fica aqui a dica, até aumentar a atividade física, né? Essa daí não pode sair, porque no processo de manutenção, a atividade física, inclusive, é mais importante do que a dieta. Uhum. Né? E aí eu vou pegar uma outra direção aqui e puxar um pouquinho a sardinha para uma especialidade minha, que é o sono, né? Eu acho que o sono é um grande orquestrador do processo de emagrecimento também. O sono está diretamente interligado a vários sistemas orgânicos, né? Tudo vai depender basicamente do sono. Eu acho que o sono é um dos nossos grandes superpoderes, eu diria isso, tá? Visto que, por exemplo, o paciente que dorme menos do que 6 horas por noite, ele tem, pasmem, um aumento de pelo menos 30% de um hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome, né? O hormônio da fome chama-se grelina. Então, numa noite de sono mal dormida, você já tem um aumento desse hormônio em 30% no dia seguinte. E você vai sentir mais fome no dia seguinte por conta disso. E se você tem um dia ali atarefado, corrido, tá com alguma ansiedade ou angústia, esse é um prato cheio para que você deslize e coma errado, entendeu? Então, eu acho que dieta, atividade física e ter um sono de boa qualidade, um sono reparador de fato, um sono que vai melhorar a sua imunidade, vai te deixar com bons níveis de energia para que você possa fazer atividade física. Eu acho que esses são 3 pilares super importantes para a manutenção de uma vida saudável e de um processo de emagrecimento eficaz. Perfeito. Você acrescentaria alguma coisa, Livinha? Não, eu trabalho com a mesma
no mesmo caminho, Gabi, assim, eu acho que se a paciente não estiver envolvida no processo, né, a gente tem que relembrar, né, embora, veja que a gente está falando aqui de um momento de emagrecimento revolucionário, como o Vitor chamou, onde a gente tem muitas armas para trabalhar, ajudar o paciente nesse emagrecimento, mas ainda assim a gente não tem uma pílula mágica. Vai precisar de comprometimento, de mudança de hábito. E eu converso muito com minhas pacientes. Eu converso com minhas pacientes que assim, olha, você vai precisar encontrar um jeito de ser feliz, de encontrar alegria no seu dia a dia sem se adoecer. Esse é o caminho, né? E às vezes eu relembro, né, aquela paciente que o nosso corpo é o nosso templo, né? E que não existe saúde que não respeite, né, o cuidado com espírito, mente e corpo. Parece piegas, parece, né, algo que é automatizado, mas é porque é o único caminho realmente, assim. E não há... Eu concordo absolutamente com isso. e não há mudança que seja duradoura se ela se não houver uma renovação de mentalidade. Né? Porque às vezes a gente sabe o que fazer. Hoje, com rede social, né, a gente tem, né, um podcast como esse, não é difícil a gente se inteirar, a gente entender o processo de adoecimento e os caminhos contrários, né? O processo da cura, da melhora. Mas a gente sabe, mas a gente não pratica, né? E outra coisa que eu falo muito é, nossa saúde não perdoa a incoerência. Né? Nossa saúde e nossa vida, na verdade. Adorei essa frase, vou usar no meu Instagram. Nossa saúde e nossa vida, ela não perdoa a incoerência. Então, assim, eu incentivo, é um trabalho que eu acho que você faz muito, que é dar caminhos para que essas pacientes modifiquem a mentalidade. Né? E a gente precisa, é uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade a gente aprende assim, diabetes, fatores de riscos são esses e a gente aprende a incentivar o paciente, olha, modifique, tenha uma dieta balanceada e pratique atividade física. E quando a gente vai para a linha de frente e quer realmente impactar a vida do paciente, essa informação não quer dizer nada. Você tem que traduzir ela, você destrinchar. Tem que destrinchar, né? E ensinar por A mais B. Isso só é possível se vocês, né? No caso de Vitor, do meu, a gente foi aprender um pouquinho sobre nutrição. Né? A minha prática médica foi revolucionada pelo aprendizado um pouco. Não sou nutricionista, mas assim, o que eu coloco hoje para minhas pacientes veio muito desse conhecimento. E daí eu queria te perguntar, na prática, existe algo, né, algumas práticas, de fato práticas, que a gente possa orientar um paciente para que ele mude a mentalidade? Eu vejo muito que você trouxe alguns livros, eu também gosto, né, de incentivar, mas a gente sabe que é muito difícil um paciente que tem já as suas próprias dificuldades, suas próprias resistências, assentar, né, num primeiro momento, enquanto ainda não tem um vínculo com você, de ir lá e eu vou ler esse livro e vou aprender o que o doutor me falou. Acredito que você tenha também as suas próprias, né, as suas próprias dicas de mudança de mentalidade. Compartilhe com a gente. Então, eu acho que o paciente ele tem que querer sentir orgulho da pessoa em que ele vai se transformar, sabe? Quando ele chega nesse momento, eu preciso mudar, não dá mais para mim, e eu estou aberto a fazer o que for necessário nesse momento para transformar a minha vida. Esse é o paciente que está assim, aberto à mudança de fato, sabe? Tem muitos pacientes que vão ter aquele processo de autossabotagem muito enraizado, sabe? Tudo se torna uma desculpa. Isso. Né? Ou seja, às vezes o cara... vou dar um exemplo básico, tá? Às vezes o cara não tem ali o tênis que ele considera o ideal para a prática da corrida, apesar dele ter um tênis, e ele não começa a correr por causa disso. E uma desculpa simples, esse não é talvez o tênis ideal para iniciar a corrida, se torna um grande obstáculo no processo, entendeu? Interessante que eu escutei um podcast só sobre corrida. E no podcast fala que não existe tênis ideal. Inclusive, a gente não precisaria nem calçar nada. Eu acho essa afirmação forte. Mas assim, baseado no que assim, nosso pé foi feito para isso. O que aconteceu é que a gente não treinou ele para isso. A evolução da humanidade não fez com que ele se treinasse o suficiente. Entendi. Mas os homens faziam grandes corridas, né, de longas distâncias. E era isso. Eu acho que se a gente está falando de, performance, treino de longa distância, acho que um tênis ajuda, né? Um bom amortecimento, ele vai ser importante, sabe? Mas, eu costumo dizer aos meus pacientes que buscam a corrida que a corrida é uma ciência, né?
existe ciência por trás da corrida, ou seja, existe uma mecânica de corrida adequada, existe um jeito de correr, existe um tênis adequado, sabe? Tudo para melhorar essa performance e evitar lesões também, entendeu? Mas a gente estava falando do... Mentalidade, você tem alguns mentalidade, hacks, sim, algumas coisinhas. Então, eu estava falando que o paciente precisa primeiramente querer realmente a mudança, né? Estar aberto para aquilo. E assim, ó, modéstia à parte, no meu ambiente de consultório, eu faço uma lavagem cerebral mesmo, assim, né? Porque eu acho que eu sou o meu próprio case de mudança de mentalidade por conta de ter esse aspecto médico, mas também um aspecto de atleta, né? E eu precisei desenvolver essa mentalidade mais forte que transborda de mim para o meu paciente. Então, muitos dos meus pacientes já saem da primeira consulta já muito transformados. Mas eu acredito que esse processo de transformação, ele só pode ser continuado e concluído se o paciente quiser muito isso. E eu me coloco no lugar onde eu explico para ele que ele é o agente central da mudança e eu sou como ele é o centroavante do time, né? Eu sou o camisa 10 que estou ali dando bola para ele, né? Passando uma bola ali para ele fazer o gol. E que bola é essa? Orientações, né? E eu acho que muito dessa mudança de mentalidade vem da importância de estimular o paciente a ter um aumento de nível de consciência. E esse aumento de nível de consciência só vem basicamente de adquirir conhecimento. Querer, né? Adquirir conhecimento. Então, o paciente que quer emagrecer, ele precisa se tornar um agente ativo na aquisição de habilidades e de conhecimento. Eu acho que, poxa, assistir podcasts como esse, ter acesso a livros, não só livros técnicos. Imagina que o cara é um engenheiro ou um advogado, ele vai ler só direito ou engenharia. Não, ele precisa ler um pouco sobre nutrição, sobre alimentação, entender esse processo de fato, sabe? E nesse sentido, eu tenho uma lista de livros, assim, eu leio bastante, né? Eu me identifico muito com um leitor. E eu tenho um livro, eu costumo brincar que eu tenho um livro para cada problema do meu paciente, sabe? Então, a gente já percebeu aqui. Durante a consulta, eu tenho assim, um leque de livros que, à medida que os problemas vão aparecendo, eu já vou ali, esse cara precisa desse. Então, normalmente o paciente sai do meu consultório com pelo menos 3 livros orientados, assim, ó, nesse primeiros 60, 90 dias de tratamento, a gente vai precisar trabalhar. A maioria dos pacientes leem, né? E, inclusive, agora eu estou numa fase... Já estimula outro hábito. Então, assim, veja, quando eu discuto sobre o livro, eu mostro a importância, onde a leitura daquele livro vai levar ele vê um benefício real em ler aquele livro, ele termina lendo, entendeu? É uma luta? É. Você precisa convencer uma pessoa de que, pô, bicho, é o seguinte, ó, o seu emagrecimento, dentro do que está rolando, do rolê que está tendo na sua vida agora, o seu emagrecimento é a sua prioridade máxima. E esses 3 livros que eu estou passando para você vão modificar completamente o seu jogo, entendeu? Vão te levar para um outro patamar. Porque, veja, se você não ler esses livros aqui, só usar o remédio, eu te dou um resultado X. Mas se você tomar o remédio, fizer a dieta, atividade física, e ler esses 3 livros, eu te dou um resultado 10X. Entendeu? Então, quando você mostra isso para o paciente, eu estou levando você para um outro patamar. Porque é justamente esse nível de aumento de nível de consciência, de o cara entender que ele precisa se disciplinar, ele precisa modificar hábitos, ele precisa combater pensamentos sabotadores. Se o cara entende isso, ele lê esses 3 livros que eu vou recomendar aqui, a possibilidade dele emagrecer e permanecer magro pelos próximos 5, 10 anos aumenta muito. Autonomia, isso né? Não é brincadeira, não é balela, sabe? Quando você entende a importância de se tornar uma pessoa mais disciplinada, e você se torna uma pessoa mais disciplinada, não só para dieta e alimentação, mas, poxa, você quer aprender um novo idioma, você precisa de disciplina. Você quer performar no seu ambiente de trabalho, você precisa ser uma pessoa disciplinada, você precisa chegar no horário, cumprir suas tarefas. Então, a disciplina é fundamental para a vida, né? Então, nesse sentido, um dos livros que eu mais recomendo aos meus pacientes é um livro chamado Disciplina e Liberdade, de um militar americano chamado Jocko Willink, que é um verdadeiro manual de como você... Ele vai mandar uma lista depois, né? É um verdadeiro manual de como você vai introduzir disciplina na sua vida. Talvez para muitas pessoas seja o primeiro contato com a disciplina, entendeu? Normalmente eu pergunto para eles assim, o que é mais importante, a motivação ou a disciplina? Né? E aí alguns pacientes respondem motivação, né? Eu digo, bom, motivação é igual uma emoção, alegria, tristeza. Uma hora você está alegre, outra hora você não está, uma hora você está triste, outra hora você não está. Então, uma hora você vai estar motivado e outra hora você não vai estar. Então, no nosso processo de emagrecimento, a gente não pode depositar nossas fichas na motivação. Quer dizer, você só vai fazer dieta e treinar quando você está motivado? Não. Você precisa se disciplinar, porque a disciplina é o que te faz colocar o tênis e ir para a academia, mesmo que você não esteja com vontade.
né? E cada vez que você não está com vontade de ir e você tem aquela negociação mental que a gente falou da autossabotagem, você vence aquilo, você vai para academia, cara, você está construindo cada vez mais, um pouquinho mais o seu corpo, você está construindo essa armadura, sabe? A sensação de ir para um treino que você não estava a fim de ir e terminar aquele treino, é uma sensação maravilhosa. Quem já passou por isso sabe o que eu tô falando, né? De você chegar e dizer assim, cara, ainda bem que eu vim, eu não tava a fim de vir, eu vim, o início foi difícil, né? Eu costumo dizer assim, ó, não tá motivado para treinar, vai pra academia mesmo assim. Você vai perceber que após 20 minutos de execução do treino, vem, né? Pega no tombo, entendeu? Então, deixe a motivação aparecer a partir da execução do movimento, né? E você vai perceber que quando você terminar um treino que você não estava a fim de fazer, porra, vai ter uma explosão de dopamina, né? Ou seja, um neurotransmissor associado à sensação de prazer, de bem-estar, né? Então, e você precisa fazer esse reforço positivo, né? De tipo assim, eu não estava a fim de fazer, eu vim, fiz, cara, eu sou foda, entendeu? Porque você vai ganhando cada vez mais capacidade, vai confiando cada vez mais nas suas capacidades. Então, o primeiro livro, fica a dica para vocês aí, é o Disciplina e Liberdade, do Jocko Willink, que tá um livro da capa preta, sensacional. O segundo livro nós já comentamos aqui, que é o Hábitos Atômicos, né? Eu acho que é um dos grandes pilares também. E o terceiro livro, Como Superar Limites Internos. Como Superar os Seus Limites Internos, que é um livro que vai tratar dessa temática autossabotagem, né? Que voz é essa que fala comigo, né? Que tem a minha voz na minha cabeça e que não me aproxima de onde eu quero chegar, né? Ou seja, se essa voz está falando com você de uma maneira que não te aproxima de onde você quer chegar, que tal você começar a reduzir o volume dessa voz e deixar outra coisa surgir, sabe? Então, se eu faço meu paciente ler esses 3 livros, cara, não sabe como isso facilita o processo, facilita a minha vida, facilita a vida dele, entendeu? O resultado é muito mais substancial. E pensando nisso, eu estou escrevendo agora o meu livro, né? É o meu livro, eu quero voltar aqui para poder presentear vocês com esse livro e mostrar para o seu público esse livro. E é um livro todo com essa temática, né? Eu acho que já temos muito, né, de conteúdo acerca de, poxa, essa medicação, a dieta, mas esse processo que eu acabei de falar, essa mentalidade, essa necessidade de disciplina, modificar hábitos e pensamento salvador, meu livro ele vai nessa linha, justamente porque eu acredito que essa é uma das maiores deficiências que eu vejo os pacientes no consultório, sabe? Bacana. Acho que... Gabriel falar. Não, pode falar, amiga. Não, acho que a gente pode pincelar só, assim, o outro extremo, né, que é os riscos que a gente vê a população... Os riscos do sobreuso de medicação, como é o emagrecimento que não é saudável, o abuso das drogas que tem também potencial anabolizante quando não é monitorado por médicos. Enfim, quais são as armadilhas desse processo de emagrecimento, rapidamente, para que a nossa audiência... Eu acho que realmente tem pessoas que terminam utilizando essa medicação, às vezes até com acompanhamento médico, mas na maioria das vezes a gente vê sem acompanhamento médico que terminam passando do ponto, né? São pessoas que permanecem ali com doses altas da medicação, não fazem ajuste nessas doses, terminam emagrecendo demais, e até se tornando desnutridas mesmo, porque como é uma medicação que bloqueia o apetite, muitas vezes você fica ali, a depender da dose que você usa, fica 24 horas sem vontade de comer, né? E eu acho que esse não é o objetivo, sabe? Eu acho que o objetivo é modular o apetite, mas você precisa ter ali uma quantidade de calorias no seu dia, né? Uma boa dieta saudável para você consumir, poxa, para te nutrir, te dar energia, fazer seu intestino funcionar, tudo isso. Então, eu acho que é realmente uma coisa que chama atenção, esse hiperuso de medicação, né? Muitas pessoas estão buscando essas medicações como uma solução mágica, de fato, né? Porque realmente é uma medicação com uma potência muito grande, traz resultado de fato, mas, logicamente, precisa ser usada com segurança. E aí as pessoas terminam buscando, porque fulano teve resultado e tal, e vamos embora, né? E todo mundo utilizando e com fácil acesso. Graças a Deus isso vai mudar. Um público muito sensível a isso e que me preocupa são as pacientes que têm mais de 40 anos, né? Que é o meu público maior. São pacientes que estão enfrentando dificuldades na manutenção do peso por uma série de alterações metabólicas relacionadas às alterações hormonais, né? Então, a queda do estradiol, a gente diminui a taxa metabólica basal,
a gente aumenta a resistência insulínica, né, alterações no vaso, né, aumenta a sua possibilidade de aterosclerose, enfim. Então, há uma tendência realmente do ganho de gordura, principalmente a gordura visceral, né, a gordura abdominal, que é a que... E é rápido, viu? Então, há uma mudança de fenótipo, né, aquele corpinho mais pera, né, ele fica mais uma maçãzinha, e isso não é só esteticamente, né, indesejável para a maioria das mulheres, como também metabolicamente um risco, né? Então, essas pacientes, elas têm muito maior risco cardiovascular, cerebrovascular, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas também, doenças musculares e ósseas. E aí, essas pacientes que estão usando essa medicação sem supervisão e que vão acabar perdendo ainda mais massa óssea e muscular, né? Elas são pacientes que têm maior risco de desenvolver osteoporose secundária a uma perda de peso aguda sem acompanhamento nutricional, né? Grave, né? Então, e aí a osteoporose hoje, né? As complicações relacionadas a uma fratura osteoporótica matam mais do que um câncer de mama, por exemplo. Então, assim, é uma medicação fantástica, inclusive para esse público, porque, como o Vitor trouxe, ela tem ação também sinérgica, né, ali com o estradiol. Quando a gente vai estudar a molécula ali da tisepatida, ela age nos sistemas muito parecido com a função do estradiol, melhorando a oxigenação, a saúde endotelial. Então, é uma associação muito bem-vinda, que pode ser muito bem utilizada no público 40+, mulheres menopausadas, desde que acompanhadas por médico. Até porque o que os estudos mostram é que a paciente que está usando só uma medicação como o Mounjaro, mas ela não está adequadamente estrogenizada, os resultados não são os mesmos. Então, eu queria trazer isso aqui. E acho que a gente vai encerrar, Vitor. Eu queria que você trouxesse a sua mensagem final. Fala dos seus projetos, você tem uma mentoria. Agora, já comentou do livro, mas assim, fala onde as pessoas podem te encontrar. Tá. Eu só vou fazer um comentário com relação ao que você trouxe dos pacientes 40+. Realmente, a paciente que está fazendo terapia de reposição hormonal e a paciente que não está fazendo terapia de reposição hormonal, o perfil de emagrecimento é diferente. A paciente que está fazendo terapia de reposição hormonal emagrece muito melhor, muito mais rápido, né? E isso é bem interessante. Mas na paciente que não está fazendo uso hormonal, ela emagrece também com essa medicação. É bem bacana isso. Bom, eu sou bem participativo no Instagram, né? Sou um médico bem participativo, dou muitas dicas lá, mostro bastante da minha rotina. O meu Instagram é o @drvitormanta. Lá eu mostro, dou dicas, tem quadros diários lá de saúde, dicas de alimentação também, um pouco da minha rotina como atleta, como médico atleta também, tá? Como mensagem final, na verdade eu queria agradecer vocês por me dar essa oportunidade aqui de tratar desse tema que eu tenho uma verdadeira paixão, contribuir com quem está do outro lado assistindo também. E como mensagem final, eu gostaria de deixar para as pessoas que você pode criar absolutamente a realidade que você deseja, né? A gente estava falando no corredor aqui, né, do lado de fora, sobre o fato de você ser um criador da sua própria realidade, né? Você foi feita à imagem e à semelhança de Deus para ser criador, de fato. Mas para criar essa nova realidade, você precisa saber, primeiramente, onde você quer chegar e como é que você vai fazer para chegar lá. E a obtenção dessa clareza absoluta sobre como você vai fazer para chegar nesse caminho é muito importante. E para isso você precisa contar, muitas vezes, acho que com auxílio de médicos, nutricionistas, personal trainer, às vezes até um psicólogo é importante no ambiente de terapia para tratar alguma crença do passado. Mas é isso, fique firme, você vai conseguir, mas você precisa ter clareza absoluta sobre onde você quer chegar. Estamos aí, tá? Eu sou bem participativo no Instagram, me manda mensagem lá, eu respondo todo mundo, é isso. Obrigado, gente. Vitor, a gente que agradece, foi realmente muita entrega, muito conteúdo nesse episódio, é um episódio muito rico, quem acompanhou até o final tá sentindo isso, porque é o que meu sentimento agora, então queria agradecer por toda essa entrega que você teve, de forma muito clara, e assim, não é só uma entrega médica, você entrega muito mais do que isso, né? Você está realmente comprometido em impactar vidas, e a gente percebe no seu discurso que não é só sobre emagrecer, é como evoluir como ser humano. Exato, eu costumo dizer o seguinte, que cada paciente que entra no meu consultório é uma oportunidade de uma troca marcante com outro ser humano, sabe? É dessa forma que eu encaro. Então, quando eu estou no consultório na frente do paciente, eu estou inteiramente conectado ao momento presente, sabe? Eu estou entregue a ele ali, sabe? Porque o ser humano ele é muito complexo e numa consulta de 15 minutos
tem como tratar Possível. não tem como fazer impacto. Então, minhas consultas é 1 hora e meia ali, batendo papo e realmente interessado em modificar a vida desse paciente. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Não tem coisa mais deliciosa do que pegar um paciente obeso e transformar completamente a vida desse paciente. Inclusive, uma coisa que vocês não sabem, eu tenho um programa chamado Da Obesidade ao Ironman, né? Ou seja, eu tenho 3 pacientes que já perderam 45 quilos, 25 quilos, 30 quilos e que saíram da obesidade e hoje, né, agora no Rio de Janeiro, que vai ter o Ironman do Rio de Janeiro, tem um paciente meu que vai fazer o Ironman comigo. Nossa, gente, que maravilha. Né? No Ironman de Aracaju, em novembro, vão ter 2 pacientes meus que vão fazer o Ironman comigo. Então, você vê como é marcante isso para mim dentro do consultório, né? Tipo assim, pegar um cara que tá ali com a vida toda desorganizada, acima do peso, com vários aspectos da vida dele comprometidos, você guiar esse cara, você mentorar esse cara a partir do tratamento médico, mas também da mudança de mentalidade, da orientação de que tipo de literatura você vai ler para aumentar esse nível de consciência e transformar completamente a vida desse cara. Ele se torna um atleta de triatlon, de Ironman. Pô, isso é divino. Não, isso que é serviço, né? Exatamente. Isso é servir ao outro e ser instrumento. Então, isso aí eu te parabenizo muito. E, assim, que bom que a gente pôde trazer esse exemplo aqui, porque acho que é disso que o mundo precisa. Quando falam, não, tem muito discurso, né, de consultório, não quero ter filho porque o mundo está muito ruim. Mas o que você faz para melhorar o mundo? Então, acho que é sobre isso, né? Impactar o mundo de forma positiva. Obrigada de coração. Gabi, foi brilhante aí nas reflexões a seu respeito, Vitor. Mais alinhado com a gente e com a forma como a gente trabalha e mais alinhado com o Reconecta Impossível. Então, assim, parabéns, né, pelo seu... E a gente que agradece pelo seu serviço. Quero voltar, né? Quero voltar. Então, assim, gente, com certeza. Emagrecer hoje é mais possível do que nunca, né? Então, foi isso que a gente discutiu aqui. Mas continua sendo uma decisão diária. Mesmo com tecnologia que abre os caminhos e a gente adora, né, e comemora quando chega, a decisão é diária e é a mentalidade, a mudança de mentalidade que sustenta esse caminho. Espero que vocês tenham aproveitado e que vocês compartilhem esse episódio, porque como a gente conversou, o sobrepeso e a obesidade é muito frequente na nossa sociedade e tratar o sobrepeso e a obesidade e emagrecer tira você de uma zona de risco de quase todas as doenças crônicas, né, que não são transmissíveis por algum patógeno. Então, colabore com a gente nessa missão de querer plantar sementinhas do bem por aí. Vocês encontram as nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo episódio.